Então, o livro é Manso e Humilde. Semana passada a gente discutiu sobre os capítulos 5 e 6, do compadecer eternamente que Jesus tem com relação a gente, com relação aos seus pecadores, mas dele. Já no capítulo 6, a natureza perseverante do coração de Cristo é reiterada, Aqueles que vêm a mim, que o Pai me dá, aqueles que se chegam, de modo algum o lançarei fora. E aí, eu falei para vocês que para mim o capítulo 6 era o capítulo mais bonito do livro. E eu acho que o capítulo 7 é um dos capítulos mais desafiadores, porque coloca a gente em xeque, ó a cara da Ana, de diversas maneiras, Porque ele questiona muitas coisas de convicções que a gente tem e às vezes até omissões que a gente tem sem nem saber. E ele vai falar sobre que os nossos pecados suscitam no Senhor, que os nossos pecados suscitam em Jesus. E ele vai se basear no versículo 8 do capítulo 11, do profeta Oséias, do livro do profeta Oséias. No finalzinho do versículo 8 vai dizer: o meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez. E o autor vai enfatizar que é provavelmente impossível para esses nossos cérebros limitados e imperfeitos a gente entender de uma maneira real, parecendo até triste, mas real, horrível, que o inferno existe. Existe um lugar que não é agradável, E também a gente entender que a justiça do Senhor é feroz. E a ira de Deus vai aniquilar todos aqueles que não são de Cristo, aquele que não pertence a Ele. Vai chegar um tempo em que isso vai ser necessário. A palavra de Deus afirma isso, Só que Deus não tem nada de descontrolado ou desproporcional. Não, é a gente que não conhece o tamanho, a profundidade, o fundo mesmo da nossa podridão, dos nossos pecados. Porque a gente deixa de sentir o real peso do pecado. A gente é impedido de sentir o real peso do pecado. Por quê? Martin Lloyd Jones é um médico que ele não é puritano, Mas ele é descendente, chamam ele do último dos puritanos, Que o pecado age dentro da gente e por causa dele, por causa do pecado, a gente nascer com ele, a gente conviver com ele o tempo todo, a nossa mente, nossas emoções, a nossa vontade sempre tende a amenizar as coisas para o nosso lado. A gente tende sempre a se defender internamente, arrumando justificativa para qualquer acusação. Eu fiz isso porque aconteceu isso, mas é porque alguém me... A gente sempre tende a fazer isso. Então, o ser humano, nesse corpo aqui, enquanto a gente estiver vivendo desse jeito, a gente não vai sentir o peso real do nosso pecado. Por quê? Por causa do próprio pecado com o qual a gente já nasce. Pecado esse que se repete várias vezes, que contamina várias áreas da nossa vida e a gente está tão acostumado que às vezes a gente não percebe. Principalmente a profundidade e o quanto isso afeta o Senhor, quanto isso agride a natureza santa de Deus, E mesmo a gente sabendo que a gente tem um Deus santo, poderoso, maravilhoso, a nossa mente, o aparato que a gente tem hoje, tem dificuldade de compreender o tamanho dessa santidade também, o tamanho dessa beleza, dessa sabedoria, dessa verdade que é o Senhor, que é Jesus. E quando algo ofende essa santidade, o que é exigido, se aqui qualquer crime é passível de julgamento, prisão, alguma coisa, imagina contra a santidade de Deus, contra quem ele é. O julgamento tem proporções divinas, tem proporções muito mais intensas do que a gente pode sequer imaginar. Todos os autores nos versículos anteriores vão falar da bondade de Deus, e vão falar, a gente sabe que tem consequência para os pecados daqueles que não estão em Cristo, aqueles que não são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A gente falou, inclusive o versículo 6, fala da dificuldade que a gente tem para entender, para a gente compreender profundamente essa natureza terna de Jesus. A gente tem dificuldade para entender o bem,
o quão bom ele é. Na mesa a gente discutindo aquele dia, fala assim, nossa, mas ele é eterno desse jeito, ele se inclina desse jeito. Verdade, ele é desse jeito, amoroso para com os seus. E quando a gente que pensa que está em Cristo, né, a gente imagina essa ira, esse julgamento, o fogo do inferno, fica até desconfortável. Às vezes a gente sente vergonha, constrangimento, né? Mas a Bíblia é clara. Né? Tem uma pregação do Jonathan Edwards que fala pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele vai falar justamente sobre isso, é fantástica. Pregação antiga, tem por escrito, não tem vídeo, que era 1600, mas é por escrito, é bem densa, mas fala muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente atrela a graça de Deus como se fosse algo que ele pode nos dar, né? A graça de Deus é algo que tudo aquilo que eu quero, o Senhor pode me dar, é só eu pedir com um jeitinho. Ou eu vou lá, eu preciso de uma cura agora, eu vou lá e busco. Graça de Deus não é isso, não é favor. Graça é até favor, mas é um favor imerecido, porque a graça de Deus é uma pessoa. Quando eu peço graça, eu recebo Jesus Cristo. Quando eu quero alguma coisa, eu recebo Jesus Cristo. E às vezes é difícil para a gente entender. A gente associa graça, o que o Senhor pode fazer por nós é nos ajudar. Ele pode, mas não é isso. Graça é sobre uma pessoa, é sobre Jesus, né? E a gente sabe que para superabundar, né? Para superabundar alguma coisa na multidão de pecados que é a nossa vida, a gente só pode ser uma pessoa, só pode ser Jesus Cristo. E quando a gente recebe o Evangelho, a gente recebe uma pessoa, a gente recebe Jesus Cristo. E é por causa dele que quando a gente peca, o coraçãozinho dele se inclina e ele é misericordioso e eterno para nos perdoar. E um dos maiores mistérios, né, profundos sobre quem Deus é em Cristo é isso, é como o Cristo sendo perfeitamente santo, perfeitamente, ele consegue se achegar a nós cheio de mau cheiro, né? Sentindo isso. Santidade e pecaminosidade são completamente opostos. O pecado e a santidade de Deus são completamente opostos. Mas por ele ser santo, 100% Deus, mas 100% homem, ele sente o horror, ele sente o peso do pecado que a gente não consegue sentir. E ele sente profundamente. Lembra, no vento, ele não se curva, mas ele sente tudo, ele sente tudo. E quanto mais puro é o coração de um homem, a gente que é pecador, mas quanto mais purinho, sabe quando a gente anda na escalinha assim, uns 0,1, 0,2, quanto mais purinho for o nosso coração, mais horrorizado a gente vai ficar quando a gente se depara com a maldade, quando a gente se depara com alguém sendo roubado, ferido, magoado, açoitado, o nosso espírito se perturba, né? Mas o contrário também é real. Quanto mais corrupto for o coração de alguém, mais insensível, menos afetado ele vai ser pela realidade, pelas coisas que acontecem ao redor dele. Mais normal o mundo parece. A gente vai se acostumando com as coisas, todo mundo faz. E a gente vai normalizando o que não é bom, normalizando o que não agrada ao Senhor. E o autor vai progredindo, né? Quanto mais puro o coração, mais horrorizado ele vai estar diante do que é mal. Quanto mais puro o coração, mais ele tende a naturalmente ajudar, aliviar, proteger, cuidar, querer o bem, né? Eu me lembro, quando eu li esse trecho, eu me lembrei de Estevão, né? O primeiro mártir da história. Ele está lá sendo apedrejado por falar de Cristo, por pregar o evangelho de Jesus Cristo, e ele está apedrejado, e a Bíblia fala que ele olha para cima e ele contempla os céus abertos, e aí o que é natural de um coração que tende a ser bom? É ele ser bom não, né? A ser menos pior. É ele falar assim, eu perdoo eles não sabem o que eles estão fazendo, e clamar para que o Senhor perdoasse os homens que o estavam matando. Já um coração corrupto é sempre indiferente, seco, acostumado com a maldade. Imagina, a gente está falando da gente, pecadores, mas que podem até tender para alguma coisa boa. Mas quando a gente fala de Jesus, o nosso Cristo, ele é santo.
E a santidade dele odeia o mal, mais do que a gente pode odiar ou entender. E esse ódio que ele tem ao mal é proporcional, é exatamente a mesma. Essa santidade que odeia o mal é a mesma que inclina o coração e protege e conforta aqueles que são seus. E aí o autor vai enfatizar algo que talvez seja um maior desconforto, né? Que a gente tem, pelo menos eu tive, até compartilhei com as meninas que às vezes eu tinha muita crise de fé com relação a isso. Mas é esse o evangelho de Jesus Cristo. A gente precisa aprender a importante e vital distinção, que existem pessoas que estão em Cristo e existem pessoas que não estão em Cristo. Existem pessoas, aqueles que não estão em Cristo, ou seja, não pertencem a Ele, não tem nada com Ele. O pecado provoca em Jesus santa ira. É santa porque Deus é santo, mas é ira. E é uma ira com proporções que a gente não conhece. É uma ira fulminante. Ele é um Deus moralmente, amorosamente sério. Então, não teria uma resposta diferente para ele ter. Mas para aqueles que estão em Cristo, pertencem a Ele, que são dele, os pecados provocam em Cristo santo anseio, santo amor, santa ternura. Jesus deseja que a gente se arrependa e que a gente se aproxime dele, que a gente se lance no colo dele para que ele perdoe os nossos pecados. Isaías, no livro de Isaías 6, vai falar, eu acho que fala lindamente sobre essa questão da santidade divina transformada em misericórdia e perdão, né? Isaías ele contempla aquilo lá, tudo aquela loucura dos céus, vendo, né, aquela maravilha que eu não consigo nem imaginar, mas ele tenta descrever e a gente fica difícil até de pegar a dimensão toda. E ele fala, ai de mim que estou aqui. Um homem de lábios impuros, ele reconhecendo a maldade dele enquanto ele via ali. Tinha a visão dos céus, né? E o anjo do Senhor vai lá, toca os lábios dele com brasa, né, tirada do altar. E aí o anjo diz, a tua culpa te é tirada, o teu pecado te é perdoado. E o Isaías teve a boca queimada, ele foi marcado para ser perdoado. E a partir desse momento que ele é marcado, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou para onde o Senhor quiser. Né? E isso é o mais lindo. E a gente entendeu que Cristo sofre conosco. Da mesma maneira que um pai cujo coração fica dolorido, fica sofrendo quando um filho está doente. O pai ama o filho, quer a cura do filho, mas ele odeia a doença. Ele odeia a doença do filho. Seu coração se compadece dele, quer ver ele melhor, porque ele é o filho. Porque ele é filho amado. E eu achei linda essa frase que ele coloca, quanto maior é a miséria, maior é a piedade quando se ama a pessoa. Então, aqueles que Jesus ama, aqueles que são dele, são muito amados. E mesmo quando a gente está cheio da maior miséria, que é o pecado, ele continua nos amando. Mas ele odeia o pecado. E nunca a pessoa. As afeições dele estão todas movidas por aí. Nós somos parte do corpo, ele está ao nosso lado contra o pecado. Ele odeia o pecado, mas ama os seus. Mas a gente já aprendeu neste livro que Jesus não é mole e permissivo. Ele não é. Ele é ordeiro. Deus disciplina aqueles que ele ama. Mesmo nós que estamos em Cristo, sabemos que somos sujeitos a todas as misericórdias, ele tem zelo santo. Tanto pela sua palavra, porque ele zela por quem ele é e por ele mesmo, mas é pedagogia divina. Ele vai disciplinar aquele. Nossos pecados têm consequências, levam à disciplina. Não seria amor se não houvesse disciplina. O objetivo da disciplina é sempre ensinar, encurar. Todas nós que somos mães, a gente gosta de disciplinar, não de uma maneira sádica, a gente gosta de disciplinar nossos filhos, mas quando eles erram, a gente quer ensinar o que é certo, a gente quer ensinar o que é bom. Então, disciplina traz cura, caráter, molda quem a gente é, né? E da mesma maneira, ele dá o exemplo do corpo, né? Quando um corpo está doente, às vezes para curar aquela doença, a pessoa precisa se esforçar muito, passar dor,
para ser curado, ó, debridar uma ferida de um diabético, aquilo é extremamente doloroso, sangra. Para ser curado, às vezes a gente vai ter que sangrar. Para ser curado na disciplina do Senhor, às vezes a gente vai passar pela dor, né? E no capítulo 11 de Oséias, ele vai dizer justamente isso. Ele vai exortar o pecado, mas vai reafirmar a aliança. Ó, vocês pecaram, mas vocês são meus. Eu vou disciplinar vocês, vocês vão passar perrengue aí, mas eu vou estar com vocês, porque eu amo e me compadeço de vocês. É engraçado que no versículo ele vai dizer assim, vocês são inclinados a se desviar de mim. Vocês têm a tendência a fazer as coisas que eu não quero, né? Mas aí a gente entende que a compaixão de Jesus, o amor dele, porque somos dele, faz com que ele não desista da gente e não nos lance fora, né? Ele nos disciplina, mas com aquele olhar de amor. Se meu filho aprontar, eu deixo ele no orfanato mais próximo. É assim, eu disse, ó, fica aqui porque eu não quero mais, né? Eu não vou abandonar, eu preciso ensinar e disciplinar. Por ordem da casa, né, Milena? E Deus, a gente precisa entender que a gente é cheio de emoção, não é? A gente é cheio de sentimento. A gente é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, emoção, sentimento são coisas que vêm de Deus. Claro que Deus não tem essas emoções caídas que a gente tem, né? Apesar de a Bíblia dizer que ele é ciumento, o ciúme dele não é igual ao nosso, que é coisinha à toa. O Senhor é cheio de emoções, nós somos imago dele. Mas o Senhor é estável, ele é transcendente, ele é, né? Mas ele diz, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não chegarei a ti com ira. Então, com os seus, ele não vai chegar com ira. Aquele que eles amam, ele vai disciplinar. Mas ele não vai chegar com ira. Ele é incapaz de chegar com ira ao seu povo. Mas também, aos que não são o seu povo, aí isso haverá juízo punitivo de Deus naquele grande e terrível dia, né? Para mim, escândalo de particularidade, a expressão que eu gosto de usar. Aprendi com a Elisa isso e não vou esquecer, de que o amor do Senhor, os pecados daquele que pertence a Ele, provocam um dilúvio de compaixão do Senhor. Não porque merecemos, não porque a gente é bonzinho, mas esses pecados sempre serão disciplinados na perfeita pedagogia divina, porque Ele nos amou primeiro. E no capítulo 8, baseado em Hebreus, capítulo 7, ele vai falar do como isso tudo acontece. De maneira perfeita. Tanto a ira quanto o perdão, tanto a inclinação, tudo é de maneira perfeita. Aí, o versículo-chave fala do Hebreus 7, 25. Mas se a gente ler a partir da parte B do 21, vai dizer assim, ó, o Senhor jurou e não mudará. Tu és sacerdote para sempre. Assim, Jesus tornou-se garantia de uma aliança melhor. E aqueles que se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer. Mas ele, Jesus, tem um sacerdócio inalterado, porque permanece para sempre. Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive para sempre para interceder por nós. O Ortlund vai dizer que uma das doutrinas mais negligenciadas da igreja da pós-modernidade é a intercessão celestial de Cristo, né? Jesus morreu por nós, ele fez toda a obra expiatória, 2000 anos atrás ele completou tudo isso. E agora, ele está sentado à direita de Deus Pai. E o que Deus está fazendo? Comendo pipoca e olhando aqui para a terra, falando assim, vamos ver até onde eles vão chegar para eu decidir a hora de voltar? Né? Não. Até que ele volte, ele intercede por nós diante do Pai. Ele está lá intercedendo por nós. E fica muito fácil para a gente já aprendeu sobre a doutrina da justificação, porque ser justificado é ser declarado justo diante de Deus, né? Livre dos pecados, absolvido de todos os meus crimes, né? Dos meus pecados. E aconteceu isso porque Jesus morreu por nós e diante da corte divina isso foi tido como absolvição plena.
né? Somos declarados justos diante de Deus, não porque a gente passa a andar na linha, a gente passou a fazer tudo bonitinho, a gente passou a fazer as coisas tudo certinho, a gente corrigiu os nossos erros. Não, não, não. A gente não seria capaz, até hoje, em pequenas coisas a gente vai pecar o tempo todo. Mas a morte e ressurreição de Cristo Jesus nos justifica diante do Pai, né? E aí a gente, a partir da justificação de Jesus, temos paz com Deus. Ele mereceu, ele morreu a morte que a gente mereceria morrer. E agora? Ele está lá sentado, fazendo o quê? Intercedendo por nós. E o que é interceder? Porque intercessão é diferente de oração, né? Em oração eu apresento a Deus muitas petições. Mas a intercessão é quando alguém, uma terceira pessoa, se coloca entre duas partes, né? Para interceder por uma na frente da outra. Eu gosto do exemplo em Amós 3,7. A profeta Amós 3,7 vai falar que o Senhor não faz nada, nada na terra, sem falar antes com os seus servos, os profetas, sem falar com os seus amigos. E aí lá em Gênesis 18, vai contar a história assim, o Senhor estava inconformado porque Sodoma e Gomorra eram duas cidades daquela época, estavam fazendo tudo de errado, estavam fazendo coisas absurdas. O Senhor falou, eu vou lá e eu vou dar um jeito naquela cidade. Mas aí ele não faz nada na terra sem conversar com seus amigos antes. Então, aonde ele passou, falou, eu vou almoçar com Abraão. O dia que vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro. Quem almoçou com Abraão? O livro é fantástico. E o Senhor foi até a tenda de Abraão, estava ele e mais dois, e falou, eu vim almoçar contigo. Sentou, a Bíblia fala que eles comeram. E aí, era que eles terminaram de comer, ele falou assim, ó, eu vou ali, Abraão, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eles estão fazendo tudo errado. Mas aí o amigo de Deus, aquele que tem intimidade, sabe aquele que fala com Deus, que tem um relacionamento mesmo? A Bíblia fala assim, Abraão permaneceu de pé diante do Senhor. Ele entrou na frente do Senhor e disse assim, mas Senhor, mas se tivesse 50 justos lá? Não, 50 justos eu não destruo a cidade. Não, mas e se tiver só 45? Não, 45 eu não destruo a cidade. Mas e 40? E ele vai argumentar até que ele chegue em 10. Não, se tiver 10 justos, Abraão, eu não destruo a cidade. Aqui não tinha, né? Não tinha 10 justos. Mas o que eu quero dizer aqui é a ousadia e a liberdade do amigo de Deus de entrar na frente do Senhor e interceder por um povo que ele nem conhecia, por um povo que ele sabia que estava fazendo coisa errada. Isso era um homem, né, com as emoções caídas. Imagina Jesus, o santo, que intercede por nós o tempo todo diante de Deus. Essa intercessão é a aplicação, né? Momento a momento da obra expiatória. Tá bom, eu morri por eles, mas agora eu vou continuar intercedendo. Jesus, lembra? Eu morri por eles. Mas você lembra? Olha, a Graziela, o que ela fez? Mas, eu morri por ela porque eu sabia que ela não daria conta. Então, a intercessão, a expiação revela o amor de Deus por nós, mas a intercessão incessante, perfeitamente, que acontece todos os dias, reflete o seu coração, que viveu e morreu por seu povo. Ele fica clamando, pedindo, lembrando, prevalecendo constantemente por nós diante do Pai, para que a gente seja sempre bem-vindo diante de Deus, para que a gente seja bem-vindo diante dos olhos dele. E o prazer do Pai é dizer sim para o Filho, porque é ele que determinou todas as coisas. E na intercessão de Cristo, ele conecta o nosso coração ao coração do Pai. Que amor é esse? E a intercessão dele não é qualquer intercessão. É uma intercessão que acontece perfeitamente. Abrangente, exaustiva, porque a gente não para, nossa pecaminosidade não tem fim. Então, Jesus está lá o tempo todo. Ele não só nos ajuda, mas ele nos salva completa e perfeitamente. E a nossa presença na graça e na família de Deus nunca acaba. Tem áreas da nossa vida que vão sempre estar comprometidas, mas ele nunca nos solta. Cristo intercede por nós, mesmo quando a gente é super negligente e não sabe orar, ele intercede por nós na sala ao lado e esse é o conforto do nosso coração. Se nós estamos em Cristo, nós temos um intercessor, um mediador,
agindo agora. Um amigo nos céus, que aromatiza, né? Faz cheirar bem todo o nosso cheiro ruim, todo o nosso pecado, todas as nossas coisas ruins, né? Nossos pecados nos estragam perfeitamente, mas o Senhor Jesus intercede por nós perfeitamente. Amém? Amém. Sem palavras. Esse capítulo, o 7, trouxe debates, né, minha? E como entender esse Deus que não tem nada de descontrolado, nada de desproporcional, quando a gente olha para ele com os nossos olhos? É muito desafiador. Ontem nós estávamos conversando e um bando de mães reunidas, tentando, uma passando estratégia para a outra, dos perrengues que só mudam os endereços. E eu sempre, quando a Ana Júlia nasceu, eu passei a falar que daquele momento eu entendi um pouquinho melhor o amor de Deus por mim, pelo amor que eu tenho pelas minhas filhas. Só que a única coisa perfeita em nós são os nossos pecados. A gente não tem essa perfeição de Deus, de saber separar ira, amor, de vir com esse controle, essa perfeição de sentimentos, de emoções, Então, é realmente um desafio entender esse Deus que nos ama, que nos disciplina, mas que nós que estamos nele não somos tratados com ira. E deixar, como diz aqui no finalzinho do capítulo 7, deixar que Deus estabeleça o amor dele por nós. Quando nós olhamos o mundo com a nossa ótica, realmente é desafiador. E no capítulo 8, uma das coisas que mais me chamou a atenção é essa intercessão, como a Grazi falou, a todo tempo. De novo, porque se eu olho com a minha ótica, jamais estaria como Cristo intercedendo. Porque Cristo nos amou a tal ponto de dar a própria vida por nós. Tudo que ele passou por amor a nós. E nós continuamos o quê? Dia após dia, pecando, desobedecendo, indo contra aquilo que nós sabemos que não é para fazer. Como seria a nossa ótica? Olha, eu me desgastei pela minha amiga. Amo a Gra. Me desgastei por ela. Dei o meu sangue por ela. E aí, ao invés dela devotar a vida dela a mim, ela vai lá e faz exatamente aquilo que eu não quero que ela faça. Claro, quer saber? Chega. Pai, acaba com aquela ali. Vai com a tua ira para aquela ali. Gente, pela minha ótica e pela ótica da maioria aqui, é o que a gente faria. Como mães, a gente conversando, a nossa paciência se esgota. Por mais que depois a gente se arrependa, mas a nossa paciência se esgota. E Jesus, depois de ter dado a vida, ele está no presente, intercedendo por nós. Então, é um amor que me constrange.
Meninas, bom dia. Olha, eu vim fazer um quiz. Quem é como eu, né, na verdade? Mas é verdade, vou fazer um quiz. Quero que todo mundo levante a mão. Então, assim, começando de frente para trás, não de trás para frente, o capítulo 8, né? Acho que a Grazi revelou perfeitamente que Jesus, no passado, ele nos salvou, né? Ele nos redimiu, ele nos remiu, ele nos reconciliou com o Pai, mas que no presente ele permanece atuando sobre nós. Ele permanece intercedendo por cada um de nós junto ao Pai, relembrando quem somos, do que somos feitos e que desejamos, de alguma maneira, estar junto a Ele. Mas Ele intercede por quem? Por aqueles que estão com Ele, por aqueles que estão em Cristo. Esse é o capítulo 8. Agora vamos no 7, porque o 7, eu fiquei brava, eu fechei o livro, eu falei, não é possível. Não pode ser, esse autor aqui agora me afrontou. E aí eu vou chegar lá, com vocês, se vocês comigo. Primeira coisa maravilhosa, na página 73, e que ontem eu estudei João 13, e a gente vê como é que Jesus, ele é diferente da gente, é que ele separa o pecado do pecador. E lá na página 73, Goodwin está falando exatamente isso. Que ele está ao nosso lado contra o pecado e não contra você. E aí em João 13, versículo 1, né? João escrevendo, falando de Jesus, que ele amou os que estavam no mundo e amou-os até o fim. E quando João coloca isso lá nesse versículo, ele está falando inclusive de quem? De Judas, que foi quem o traiu, que foi quem o entregou. Ele amou Judas até o fim. Mesmo que ele tivesse traído. Porque ele separa o pecado do pecador. Eu separo? Você separa? Eu não separo. E aí, eu fui fluindo a leitura e eu fui compreendendo. Né? A gente vem compreendendo ao longo da leitura que o Dane está fazendo com a gente. Está desconstruindo tudo que a gente tem construído de paternidade. Ele está construindo na gente uma figura inatingível para nós, na verdade. Né? Para nossa mente finita, é muito difícil chegar à complexidade do coração de Jesus. Porque ele é infinitamente misericordioso. E aí a gente já falou, Lamentações 3:23, que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Aí lá no 6, que é o capítulo mais lindo do livro, não importa o que eu faça, uma vez que eu esteja nele, que eu me lance a ele, de modo algum ele me rejeitará, ele me lançará fora. João 6:37. Isso daí está sendo consolidado no nosso coração, vem sendo consolidado. E eu tô achando lindo. Oh, Deus lindo, obrigado, Senhor, né? Porque o Senhor me perdoa, o Senhor me ama, o Senhor não me rejeita. Aí eu li aqui, ó, na última página. Eu nem tinha lido o último parágrafo. Eu parei, eu não li o último parágrafo. Porque a hora que eu li assim, ó. Os pecados daquele que pertencem a Deus abrem dilúvio de compaixão que há no coração de Deus para nós. Gente, um dilúvio. A represa se rompe. Você imagina aquela enxurrada de compaixão assim, ó, chegando até nós? Aí ele continua. Não é a nossa amabilidade que conquista o seu amor. É a nossa falta de amabilidade. Aí eu fechei o livro. Eu fiquei indignada. Falei, agora você forçou a nossa amizade. Eu tava gostando. Como assim? É a minha falta de amabilidade que conquista o amor de Deus? Eu pus um monte de ponto de interrogação. Falei, não é possível. Aí, não demorou muito. O Espírito Santo bateu assim no meu ombro e falou assim, vem aqui. Faz uns 2 anos, Milena, que você lê um livro de... Não era um livro cristão. Ai, como é que chama? Um livro meio de psicologia, assim.
que chama Efeito Sombra. E aquele livro começou a me afrontar também. Por quê? O que é o efeito sombra? Sou eu, Milena, escondendo, né, todas as minhas mazelas, mas projetando a minha sombra no outro. Então eu olho para Deus como se ele fosse eu. Eu olho para Deus e assim, a pessoa não me ama, o ser humano faz mal para mim, me desobedece. E aí eu gosto dela. A pessoa faz mal para mim. Mas aí eu tô falando de gostar e não de amar. E o que Jesus pediu para que nós fizéssemos? Amássemos. O gostar me coloca no centro. Ele me serve porque ele faz algo bom para mim. Se ele não faz algo bom para mim, eu rejeito. Agora, o amar não é o eu que está no foco, é o outro. E aí eu peguei e falei, nossa, eu estou projetando em Deus a minha sombra. Estou projetando em Deus os meus defeitos, as minhas falhas. Eu estou esperando que Deus haja e reaja como eu. E aí, imediatamente, eu entendi assim, que eu estava, na verdade, quando eu li essa frase e ela me corrigiu, é a minha falta de amabilidade. Eu estou trabalhando para Deus para merecer o amor dele. E aí é que o autor me pegou, porque a nossa concepção de Deus é que eu tenho que servir porque para merecer o amor dele, né? É assim. E não. Deus está, o autor do livro está desconstruindo isso. Porque nada do que eu faça virá a merecer o amor dele. Ele me alcança pela graça, pelo seu infinito amor. Infinito amor que eu não consigo atingir. E aí, essa concepção meritória nossa não significa, né? Aí quando a gente olha para Deus, não significa que Deus se agrada do pecado. Não é isso. Não significa que a obediência não é importante. Porque eu fiquei pensando em mim. Falei, Senhor, mas como assim? Eu tenho buscado me moldar, eu tenho buscado te servir, eu tenho buscado me alimentar da tua palavra, levar a tua palavra a outras pessoas, mas é a minha falta de amabilidade que conquista o seu amor a mim? E aí veio assim, ó, 2 versículos. Marcos 2,17 fala assim, Jesus fala, eu não vim para justos, mas para os pecadores. Quem sou eu diante de Deus? Pecadora. E ao mesmo instante veio o 1 João 4,19, que inclusive depois que isso penetrou na minha mente, eu escrevi o devocional que eu coloquei na terça-feira, lá no Clube do Livro, no Instagram. 1 João 4,17 diz assim, ó, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, se hoje eu busco obedecer ao Pai, na verdade é porque eu entendi o amor que ele tem por mim. Eu compreendi o que ele fez por mim, para que um dia eu estivesse ao lado dele. E aí caiu um véu assim, ó. Falei, nossa, deixa eu ir para o último parágrafo, né? Que ficou muito mais esclarecedor. Então, assim, o quiz que eu queria fazer, mas vocês não precisam me responder, tá? É exatamente a pergunta que eu anotei aqui. Você, eu, nós nos aproximamos de Deus como filhas amadas do Pai? Ou como alguém que busca merecer o amor dele? De que maneira eu me posiciono diante de Deus? Filhos, como a gente falou semana passada, filhos descansam. E servos é que fazem para provar o seu valor. Nós não estamos aqui para provar o nosso valor, porque ele já nos conhece. Ele já nos redimiu. Ele nos ama infinitamente mais.
e Ele faz infinitamente mais do que podemos imaginar. É sobre isso.